Vamos mergulhar num debate que está rolando forte agora: a inteligência artificial no mundo da arte. Será que isso é o fim de uma era, como a gente conhece? Ou, na verdade, é o começo de algo completamente novo? Essa é a pergunta que não quer calar em todo lugar, né? Em estúdios, galerias, nas redes sociais. Agora que uma IA consegue gerar imagens de retratos que parecem foto, até paisagens de outro mundo, com um simples comando de texto, parece que a gente chegou num ponto de virada bem sério. E sabe, para a gente tentar entender o que está por vir, às vezes o melhor caminho é olhar para trás. Acredite se quiser, mas a chave para entender o futuro da IA na arte pode estar na história de uma outra tecnologia que um dia também foi vista como uma ameaça: a fotografia. O paralelo entre as duas é fascinante. Pois é, essa sensação de que uma nova tecnologia vai destruir a arte, ela não é nova. É um padrão que se repete na história e o surgimento da fotografia lá no século XIX é o exemplo perfeito disso. Pensa só. Por milênios, desde as pinturas nas cavernas até a Renascença, a missão do artista era bem clara: ser a ponte entre o mundo real e a tela. Tudo isso usando só as mãos, os olhos e, claro, a imaginação. E aí, de repente, a fotografia é inventada. Ela traz um jeito mecânico, uma máquina para capturar a realidade. E com ela veio exatamente o mesmo medo que a gente sente hoje. A pergunta era a mesma, só a tecnologia que mudou. E a resposta, olha, não foi um simples não. A câmera, de fato, mudou o jogo. A arte de fazer retratos, por exemplo, que antes era um luxo da nobreza, se popularizou. Ficou acessível para muito mais gente. Mas a arte não morreu. Pelo contrário, ela se transformou. Os artistas não ficaram competindo com a máquina. Eles usaram a fotografia como um trampolim. Eles foram, de certa forma, liberados da obrigação de só reproduzir a realidade. E aí começaram a explorar a emoção, a abstração, o subconsciente, e isso deu origem a movimentos artísticos inteiramente novos. Bom, agora vamos voltar para os dias de hoje. Para a gente entender como a IA se encaixa nesse padrão, a gente precisa ver como a lente dela funciona. E ela é fundamentalmente diferente de tudo que a gente já viu. E aqui está o pulo do gato. Uma câmera fotográfica captura a luz do mundo real, diretamente. É o que está ali na sua frente. Já a inteligência artificial, ela não vê o mundo. Ela reinterpreta a realidade a partir de um oceano de dados de imagens que já existem. Uma captura o que existe, a outra recria a partir do que já existiu. É por isso que a gente pode chamar as imagens de IA de uma derivada de segunda ordem da realidade. Pensa assim, ela não está olhando para um mundo de verdade. Ela está olhando para um filtro, para bilhões de fotos e descrições do mundo. É por isso que o resultado pode parecer familiar e, ao mesmo tempo, meio estranho. Como se fosse um sonho costurado a partir da nossa memória coletiva. E o processo de como a IA aprende a ver é muito doido. Primeiro, ela analisa bilhões de imagens. Depois, ela quebra tudo em pedacinhos, que a gente chama de tokens visuais. Aí vem o mais importante. Ela associa esses pedacinhos a palavras e descrições. E, por fim, ela usa essa tradução entre imagem e palavra para construir algo totalmente novo a partir do que a gente escreve. Essa mudança toda significa que a habilidade criativa não é mais só sobre enquadrar uma cena ou escolher uma lente. A nova habilidade é saber descrever uma ideia visual com palavras, de um jeito eficaz. A linguagem, basicamente, se tornou a nova câmera. Ok, então, com tudo isso na mesa, o que isso significa para o futuro do artista? Para onde é que a gente está indo com tudo isso? Muitos artistas digitais já enxergam a IA não como uma substituta, mas como mais uma ferramenta poderosa na caixa deles. Ela pode automatizar tarefas chatas, gerar novas ideias e, o principal, criar imagens que seriam impossíveis de fazer no mundo real. Porque, no fim das contas, a tecnologia por si só não faz arte. Ela gera resultados, sim, mas a arte de verdade está na intenção humana, no significado, na interpretação que a gente dá para esses resultados. É a curadoria da imaginação. Ou seja, é a mesma história. Assim como a fotografia libertou os pintores para que eles pudessem explorar a abstração, a IA pode estar libertando uma nova geração de artistas das restrições do mundo físico, abrindo portas para uma criatividade que a gente nem imaginava antes. A gente está só no comecinho de um capítulo totalmente novo, onde a tecnologia e a criatividade humana estão se misturando de jeitos que a gente mal começou a entender. A fotografia nos forçou a olhar para dentro e nos deu o surrealismo. A pergunta que fica agora é:
para onde a inteligência artificial vai forçar a gente a olhar?